Estamos começando o programa Nosso Direito. O programa Nosso Direito tem a proposta de discutir temas jurídicos de interesse de toda a sociedade. O programa Nosso Direito é produzido pelo Departamento de Ciências Jurídicas, o curso de Direito aqui da Uniara, em parceria com a TV Uniara e aqui no canal 21 da rede Vivax. Nós estamos hoje recebendo nos estúdios a honrosa presença de um ilustre professor desta casa, que é o professor Dr. Marco Aurélio Bortolin, que é titular da cadeira do menor, titular da cadeira de Direito Ambiental e também da cadeira do Consumidor e é juiz de Direito no Estado de São Paulo. Nós vamos conversar com o professor Marco Aurélio Bortolin sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, especialmente sobre a questão tão debatida na mídia de uma forma geral, que é a redução da maioridade penal. Professor Marco Aurélio, muito obrigado pela presença do senhor aqui no programa Nosso Direito. E eu começaria perguntando de onde vem essa classificação, essa determinação de que a maioridade penal se dá aos 18 anos. Muito obrigado pela presença aqui. Eu que agradeço, professor Galhardo. Bem, a base desta divisão entre imputáveis e não imputáveis frente à norma penal tem base constitucional. Está previsto no artigo 228 da Constituição Federal. Estabelece, maior, né? Exatamente, que estabelece em nosso sistema legal uma divisão, determinando a incidência da norma penal daquelas pessoas que estão subordinadas à sanção penal acima dos 18 anos, após completarem 18 anos. Todos os demais que estiverem abaixo dos 18 anos são considerados inimputáveis por um critério etário, além de outros critérios, óbvio. Mas, pelo critério etário, a Constituição estabelece de 0 a 18 anos incompletos. Para os menores de 18 anos, então, se aplica o Estatuto da Criança e do Adolescente. Quais são as regras previstas, então, para esse menor de 18 anos que, porventura, venha cometer um crime, professor Marco Aurélio? Bem, professor Galhardo, sabemos que a legislação brasileira, o Estatuto da Criança e do Adolescente, divide esta fase de desenvolvimento da pessoa em criança e em adolescente. De 0 a 12 anos incompletos, temos crianças. E de 12 anos completos a 18 anos incompletos, adolescentes. As crianças, elas não estão sujeitas a nenhum tipo de sanção, sequer aquela prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente, sanções do tipo especial. Essa situação da criança, ela é vista apenas como um desvio de conduta de uma criança que deve ser protegida de todas as formas e ela então receberá medidas protetivas, medidas de proteção. Já o adolescente está numa fase de desenvolvimento um pouco superior à da criança. Então, dos 12 anos completos aos 18 anos incompletos, se porventura, com sua conduta, incorrer em algum tipo penal, crime ou contravenção previsto na lei penal, este sim estará sujeito a uma sanção especial que vai da advertência até a internação na FEBEM. Quer dizer, agora a Fundação Casa, né? Esse adolescente, então, de 12 a 18 anos, então ele também está sujeito a uma sanção, inclusive uma sanção de privação da sua liberdade, porque a sociedade pensa que o adolescente que pratica um ato infracional, um crime previsto na lei penal, não recebe nenhum tipo de punição. E não é bem assim, né, professor Marco Aurélio? Isso é muito importante, professor. Nós sabemos que a sanção ela é uma sanção mais complexa. Na verdade, as pessoas pensam que o adolescente ele está livre de qualquer punição. Não é isso. Ele está sujeito a uma sanção, assim como o adulto. O adulto recebe uma pena decorrente do crime e o adolescente, com base no mesmo crime, receberá uma sanção também. Mas não é a sanção do Código Penal ou da legislação penal extravagante. Será uma sanção do Estatuto da Criança e do Adolescente. Importante destacar que quando nós fracionamos a pena, quando nós buscamos a natureza jurídica da pena, nós vamos encontrar lá fatores de retribuição, fatores de prevenção ao indivíduo que comete com sua conduta um fato considerado pela sociedade crime ou contravenção. No caso do adolescente, ele também receberá, com a sanção especial do Estatuto, ele receberá uma reprimenda que tem um fator de prevenção, um fator de retribuição. Porém, a esta medida, chamada socioeducativa, se agregará uma outra finalidade, que é a de reeducação, de socialização e de preparação deste adolescente para continuar neste processo de desenvolvimento até a idade adulta, aprendendo a se comportar melhor na sociedade.
Nem sempre é isso que acontece, né, professor Marco Aurélio? Às vezes a pessoa não recebe, o adolescente não recebe toda essa carga necessária de ressocialização, o que faz com que o estatuto fique desprestigiado. Mas o senhor, no convencimento do senhor, o senhor acha que realmente o problema é na aplicação da lei ou na lei em si? Porque o telespectador pode estar se perguntando, tem que mudar esse código do menor ou esse estatuto do menor, quer dizer, mal se conhece o nome da legislação e já se quer provocar uma mudança quando possivelmente o problema está na aplicação da lei e não efetivamente na lei em si. Professor, eu não tenho dúvida. Eu acredito que o problema não nasce na lei. O problema está na aplicação. Óbvio que a carga social que cerca o adolescente infrator, ela é muito importante. Nós temos, na visão da proteção jurídica que se dá a essas pessoas que estão em processo de desenvolvimento biológico, psicológico e social, os chamados adolescentes infratores e crianças também que estão em situação de risco, uma preocupação simultânea em reprimir, prevenir, retribuir a ele que com a sua conduta causou um mal, mas também há a obrigação da lei de protegê-lo, porque ele está em processo de desenvolvimento. O que havia no Brasil antigamente era uma segregação. O adolescente que praticava, entre aspas, um crime, como as pessoas popularmente falam, né? Desconhecem a terminologia de ato infracional, etc. O adolescente que praticava um crime era considerado um adolescente marginalizado, um adolescente que estava à margem da sociedade. Portanto, ele recebia um tratamento jurídico apenas punitivo. Ele era mandado para um reformatório, por exemplo. Já a criança bem-nascida tinha a proteção da família. E para ela se aplicava apenas o Código Civil. Hoje nós sabemos que simultaneamente a esta repressão que o adolescente é obrigatório que ele sofra por suas condutas criminosas, também é necessário nos preocuparmos com o que cerca o adolescente. Onde ele está, se ele estuda, se ele come, se ele é drogado, se a família é despreparada para protegê-lo. Então a norma se tornou mais complexa em torno desse fator. O país, um país em desenvolvimento, ainda carece de estrutura suficiente para retirar a criança do trabalho infantil, de proteger o adolescente das drogas e todos os problemas que cercam, até mesmo este adolescente, o consumismo, mas esse adolescente na sua própria residência. Nós sabemos que na jurisdição criminal nós encontramos muitas vezes traficantes adultos que embalam as drogas na frente dos seus próprios filhos para a venda. Então, no momento em que esse adolescente pratica um ato infracional grave, a sociedade deve se perguntar também de onde ele vem, qual é o meio que o cerca, se ele está na escola, se ele sabe assinar o nome, e muitas vezes nós sabemos que isso não ocorre. Às vezes ele é até mais vítima do que propriamente, aspas, réu, né, de toda esta situação, não é verdade? Às vezes o processo nos mostra isso. Né? Tá. Bem, nós vamos fazer um rápido intervalo e voltaremos daqui a pouco com a segunda parte do programa Nosso Direito. Estamos de volta com a segunda parte do programa Nosso Direito. O programa Nosso Direito que tem a proposta de discutir temas jurídicos de interesse de toda a sociedade. Você pode participar do programa Nosso Direito através do e-mail direito@uniara.com.br ou pelos telefones 3301-7173 ou 3301-7129. Nós estamos conversando hoje aqui no estúdio com o professor Dr. Marco Aurélio Bortolin, que é juiz de Direito no Estado de São Paulo e professor aqui da Uniara. Estamos falando sobre a redução da maioridade penal. Professor Marco Aurélio, a sociedade toda, a grande maioria da mídia, enfim, reclama o chamado rebaixamento da maioridade penal. Dizem que o adolescente de hoje é diferente do adolescente de 1940, do Código Penal, ou enfim, é um adolescente diferente, portanto, há muitos projetos dentro do Congresso Nacional
buscando esse rebaixamento da idade penal de 18 para 16, 16 para 14, enfim, uma série de propostas modificativas. O que o senhor pensa a respeito disso? Bem, professor, a princípio nós não podemos ser simplistas com essa matéria. Ela é muito complexa. Nós vamos ter uma legislação federal que vai cobrir o ato infracional praticado no interior do Ceará, do interior de Roraima e da capital de São Paulo. Há uma série de fatores que determinam um grau de evolução deste adolescente. O adolescente que está lá no meio da mata e o adolescente que está vivendo na cidade. Essa realidade, como o senhor bem abordou, ela não era tão pouco uniforme na década de 40, na década de 30. Não é? Nós tínhamos uma população que vivia no campo e havia uma certa estagnação da sociedade naquela época. Hoje não. E a sociedade, diante de atos infracionais bárbaros, ela se questiona se o adolescente que mora ao lado, se ele não tem mesmo a capacidade de discernimento a respeito da sua vontade no momento em que ele pratica um ato infracional, sobretudo esses que causam clamor social, praticado contra crianças, contra mulheres, estupro, atentado violento ao pudor, homicídio, crimes graves, né? Atos infracionais graves. E isso gera muito constrangimento à sociedade. A sociedade se sente insegura porque entende que as medidas do Estatuto, as medidas socioeducativas, elas não seriam tão eficazes quanto aquelas do Código Penal, as penas criminais que determinam a pena de prisão. Me parece que essa situação ela tem que ser vista com uma certa cautela, porque se nós simplesmente reduzíssemos a maioridade penal, nós incorreríamos num problema, que é o da própria abordagem do Estatuto da Criança e do Adolescente. Veja só, a Constituição estabelece que há uma maioridade penal acima dos 18 anos completos, em contrapartida, estabelece uma situação de proteção integral para todas as pessoas humanas abaixo de 18 anos completos. Essa situação especial faz com que nós tenhamos uma situação infracional com sanções especiais, como nós já falamos, advertência, prestação de serviço à comunidade, a própria internação em fundações estatais. Em contrapartida, nós temos toda a proteção integral, toda a proteção, as medidas de proteção a estas crianças e adolescentes que estão se desenvolvendo. Nós temos que imaginar que o adolescente pratica um roubo a um comércio, a uma loja comercial, mas nós temos que imaginar que há a menina de 15 anos que pode ser violentada por uma pessoa dentro de casa. A situação, ela exige da norma um tratamento especial. Então, da mesma forma que nós vamos reprimir a conduta do adolescente de forma diferenciada, porque ele é adolescente e ele então está se desenvolvendo, nós também vamos ter que ter uma preparação para proteger esta menina que também está se desenvolvendo e muitas vezes ser viciada, é agredida, humilhada constantemente na sua própria casa. Então, a simples redução da maioridade penal, eu penso, reduziria também a própria abrangência do Perfeito. Estatuto e o Estatuto, então, teria Perfeito. uma abrangência menor. No momento em que nós temos uma menor aplicação da sanção especial para Perfeito. o adolescente, temos também uma menor proteção àquelas crianças e porque adolescentes. a regra vale para os dois lados, quer dizer, se reduz para atingir o adolescente que pratica um crime, mas também reduz para aqueles casos em que precisa proteger. Mas eu pergunto também, reduzir, vamos imaginar, para 16, daqui a pouco será que não estaremos discutindo reduzir para 14, para 10, para 9, enfim, não é uma situação um pouco falaciana, porque veja, na verdade, pensar que o adolescente que tem 17 anos, 11 meses, 29 dias é diferente daquele do dia seguinte, não é uma verdade, é apenas um critério etário, penso eu. Sem dúvida. Se nós imaginarmos o seguinte, bom, o adolescente com 16 anos hoje, ele já pode votar. Consequentemente, ele terá também pleno discernimento de que assaltar uma padaria é errado, que furtar uma carteira é completamente errado. Não se ignora que o adolescente tenha esse discernimento. A televisão mostra isso para ele todo dia. Então, é difícil dizer que ele não teria discernimento sobre o errado, sobre o injusto nessas condutas. Até aí, ótimo, o raciocínio é perfeito. A população, ela às vezes não para refletir sobre o seguinte: o adolescente de 17 hoje, ele tem
tanto discernimento quanto o adulto de 19. Se nós reduzíssemos, pura e simplesmente, por isso que a discussão é mais complexa, se nós reduzíssemos para 16 anos, depois de 5 anos de absorção da norma pela sociedade, nós teríamos já no Rio de Janeiro, em São Paulo, em grandes centros, aquela questão que envolve adolescentes com idade inferior a 16 anos. 15 anos e meio. Exatamente. Então nós temos lá gerentes de tráfico no Morro Carioca Com com 15 anos que não seriam punidos como o outro amiguinho lá que tem 16 anos e meio. Perfeito. E esse estaria indo para a cadeia. Agora, nós somos totalmente contra a essa redução simplista. A redução puramente por um critério etário. 18, 16, porque ela leva a essa incongruência. Perfeito. Agora, mas há propostas no Congresso Nacional em discussão desse assunto, não é? Sim, e há projetos de lei, há um projeto de decreto legislativo e, mais importante do que esses, há uma proposta de emenda constitucional. É a PEC 26 de 2002, cujo relator do Partido Democratas, o conhecido senador Demóstenes Torres. Por essa PEC, que já foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado em abril desse ano, haveria, e isso me pareceu muito importante, professor, porque torna a discussão melhor apurada. Se o adolescente, por essa PEC, se o adolescente praticar um ato infracional gravíssimo, previsto na lei como crime hediondo, por exemplo, ou os assemelhados, genocídio, tráfico, tortura, o juiz da causa, ele subordinaria a análise do caso, primeiro, a uma junta. E essa junta de psiquiatra, psicólogo, etc., determinado pelo juiz da causa, analisaria se o adolescente tem pleno discernimento sobre a conduta. Se a junta estabelecer que sim, então, neste caso, o juiz excepcionaria a aplicação do estatuto e aplicaria a norma penal e colocaria o adolescente sob um processo de norma penal. Igual como o maior. Sim, com pena, com prisão, com regime fechado e tudo mais. Mas é muito interessante porque respeita a Constituição. A PEC, ela altera o 228, o artigo 228, que estabelece o critério de maioridade penal, porém não desrespeita o artigo 227 da mesma Constituição Federal, que estabelece o sistema de proteção integral que nós estávamos falando há pouco. Perfeitamente. Então ele mantém todos os adolescentes de 0 a 18 anos, todas as crianças e adolescentes de 0 a 18 anos incompletos em situação de proteção integral, mas para aqueles casos gravíssimos que causam clamor social, com atos infracionais que ofendem profundamente a sociedade, atentado violento ao pudor, homicídio, estupro, esse tipo de coisa, o juiz, então, ele teria a liberdade de submeter esse adolescente a um laudo médico, e esse laudo médico, se apontasse que o adolescente é perfeitamente capaz de entender o caráter ilícito de sua conduta, aí então ele sairia desse regime de proteção integral, tornando mais justa até a questão, e o colocando ao lado de todos os imputáveis acima de 18 anos para responder frente à norma penal. Até porque nós também não podemos esquecer que, em muitas vezes, o adolescente é até usado pelos maiores, aí, até no tráfico, para a prática do delito, exatamente porque há um sistema diferenciado. Mas muito ainda há que se falar sobre esse assunto, mas o nosso programa chega ao final, mas eu gostaria de devolver a palavra para o professor Marco Aurélio Bortolin para suas considerações finais. Professor, eu gostaria de agradecer o convite e dizer que o tema é realmente muito complexo, muito interessante, instigante, e eu estou à disposição para qualquer outro chamado do senhor que envolva essas questões tão bonitas que envolvem hoje a nossa sociedade e o direito da criança e do adolescente. Professor Marco Aurélio, muito obrigado. Obrigado a você, telespectador, e convidamos a todos para um programa Nosso Direito na próxima semana.